Olá, primatas! Vamos para mais um FAQ Primata nessa maratona de FAQ todo dia. Se você está acompanhando essa maratona, coloque aqui nos comentários, ok? Vamos ver quem são os assíduos aí do canal que estão vendo todos os FAQs. Fico muito feliz se houverem pessoas dispostas a assistir isso todo dia, tá certo? Esse FAQ aqui é um vídeo respondendo aos comentários do vídeo É Possível Viajar para o Passado? Que é o Primata Falante 68. Este foi o último vídeo da série sobre relatividade. Dessa forma, tiveram 1 milhão de comentários, 1 milhão de perguntas, e perguntas muito boas. Então eu vou tentar me alongar um pouco mais do que eu já me alongo normalmente nesses vídeos, para tentar responder o máximo de perguntas que eu puder, certo? Não muito. Todo mundo sabe que eu prometo 20 minutos, fico 30, né? Mas eu vou tentar ficar entre 20 e 25 minutos aí, ou então responder tudo que eu julgue aqui como comentário que tem perguntas importantes de apresentar, ok? Se você não assistiu esse vídeo, assista lá primeiro. O assunto principal dele foi a causalidade, e dessa forma surgiram muitas perguntas a respeito disso. Sem mais delongas, vamos começar então. O Gabriel H, essas perguntas foram ótimas, tá? O Gabriel H começou com uma pergunta excelente. O entrelaçamento quântico parece não percorrer o espaço-tempo e ser mais rápido que a luz. Teria alguma explicação do porquê disso? Esse comentário teve muita gente respondendo, gente que você vê que manja de física, achei muito legal isso. O pessoal esclareceu as dúvidas lá. Quero inclusive agradecer aqui ao Fernando Sorrilha, ao Vitor Duarte da Silva. Vamos ver aqui mais quem que participou aqui. Eu acho que foram os dois que responderam. Foram os dois que responderam mais aqui, certo? Muito obrigado a vocês. O Vitor Duarte, em especial, ele colocou explicações completas, aí ficou muito bom. E vamos à explicação. É o seguinte, isso é uma dúvida que surgiu da maioria do pessoal. No entrelaçamento quântico, o que acontece é que, isso é o que o pessoal conhece normalmente, instantaneamente, quando você mede essa partícula aqui, vamos supor que você tem aqui um spin para cá, você mede o outro spin para cá. No entrelaçamento quântico, a questão é que isso acontece de forma imediata. O que acontece com uma partícula define de forma imediata o que acontece com a outra. Com isso, muita gente acha que isso está violando a causalidade da relatividade. Por quê? Porque se acontece de forma imediata, então você está ultrapassando a velocidade da luz. Aí o que o pessoal entende, e que não é o correto, vou deixar isso claro aqui, é que uma vez que você mede essa partícula aqui e descobre esse spin para cá, ela automaticamente informa a outra que ela tem que vir para essa direção aqui. Isso é o que o pessoal entende. Mas não é isso que ocorre de fato. A causalidade se refere a eventos acontecendo no espaço-tempo que possuem relação causal entre si. Por exemplo, se uma partícula informasse a outra que ela virou a posição e a outra tem que vir para cá, essa informação vai ser transmitida através do espaço-tempo, vai ser transmitida na velocidade da luz. Só que o entrelaçamento quântico não se refere a uma relação causal. Não existe relação de causa e efeito entre essas partículas. Uma não mudou de posição porque a outra mudou de posição. A questão é que elas têm elas compartilham um estado, ou seja, elas têm... Aí entra uma questão de probabilidade que a gente precisa apresentar, tá? Mas, de forma mais simples, é o seguinte. Existe uma relação probabilística entre elas e, sabendo o estado de uma, você sabe o estado da outra. Não existe compartilhamento de informações entre elas. Tanto que você não consegue interferir no que vai acontecer com essa, interferindo nessa. O que acontece é que elas compartilham o estado e, sabendo de uma, você sabe da outra. Mas não existe relação causal no entrelaçamento quântico. Por isso que não há violação da relatividade ou da velocidade da luz. Ok? Essa é uma questão que é um pouco complicada de responder sem abordar a parte da probabilidade. A gente pode dar alguns exemplos, mas esses exemplos podem acabar gerando mais conceitos incorretos. Tá? O importante é saber aqui o seguinte: dentro do universo, sempre que uma parte do universo se comunicar com outra parte do universo, através de alguma interação qualquer que seja, essa comunicação pode ser feita através do espaço-tempo, no máximo na velocidade da luz, que ele é, na verdade, a velocidade da causalidade. Eu expliquei isso no vídeo, assista lá se você ainda não assistiu, ok?
Beleza, mas muito obrigado, fiquei muito feliz de ver as respostas aí. O pessoal mandou muito bem para tirar as dúvidas aí. Gustavo Marra comentou: que bagulho é esse que eu fumei? Tô vendo Jesus falando de viagem no tempo. Mais uma vez o pessoal essa piadinha de Jesus que nunca se cansa. Mentira, nos vídeos mais novos o pessoal parou de fazer essa piadinha. Vamos lá. Tá cheio de comentário aqui. Luiz Alexandre comentou: obrigado pelo triângulo que você deu no meu cérebro. De nada, fique à vontade, estamos aqui para isso. O Gamer XD comentou: o universo se expande mais rápido do que a luz. Isso faz com que o universo em si seja uma violação à causalidade? Essa é uma pergunta muito boa que muita gente já fez e é bom ter trazido para cá. O universo se expandir é uma coisa. Um evento ocorrer dentro do universo é outra coisa, ok? Então, o universo, a geometria do universo, pode se modificar da forma como ela quiser. Obviamente, o universo não tem vida própria, o universo não tem uma vontade de falar, bom, eu quero me expandir assim. Não, tá? Existem interações físicas que causam isso. Porém, o que acontece nesse caso é, o universo está se expandindo. Isso não é um evento acontecendo dentro do universo. Isso é a própria malha do universo modificando a sua geometria. E isso não precisa obedecer a velocidade da luz, porque não é uma relação causal. Você não tem um evento acontecendo dentro do espaço-tempo. Você tem o próprio universo se expandindo. E ele pode se expandir com velocidades muito superiores à da velocidade da causalidade sem problema. Por quê? Porque você não está tendo um ponto do universo se comunicando com o outro para gerar essa expansão. Não. É o universo que está se expandindo. Quando você fala de eventos acontecendo dentro do universo, aí sim você vai ter essa velocidade da causalidade, que vai ser o limite de velocidade. Ok? É importante então que fique claro isso. A causalidade se refere a eventos acontecendo dentro do universo. Ela se refere mais especificamente, como eu falei lá no vídeo, a deslocamentos nesse universo quadridimensional. Isso aí, quem assistiu o vídeo lá, entendeu. Se não entendeu, assiste de novo, vê a série de relatividade que vai ficar mais claro. A causalidade se refere a isso, a deslocamentos no universo quadridimensional. O universo em si pode se expandir ou se contrair, obviamente ele está se expandindo, mas vamos supor que ele estivesse se contraindo. Poderia também, sem problema nenhum, ser mais rápido que a luz, que a velocidade da luz. Guilherme Observador comentou: se a onda gravitacional viaja em c, ou seja, na velocidade da luz, ela não tem massa, certo? Certo, mas a relação é contrária. Já que a onda gravitacional não tem massa, ela viaja na velocidade da luz. A questão aqui é oposta, não é ela viaja em c porque ela não tem massa. A questão não é se ela viaja em c, ela não tem massa. Não é viajar em c que vai te dar a característica de não ter massa. É o contrário. Se você não tiver massa, você vai viajar na velocidade da causalidade, velocidade da luz. Vinícius Assis Pinto: como definir a quarta dimensão? Depende. Conceitualmente é o tempo. Ponto, está definido. Matematicamente, você vai montar. Novamente eu vou falar essa palavra aqui, que o pessoal às vezes pergunta o que é. Quem sabe um dia eu não faço um vídeo. Você vai montar o seu tensor, ou você vai montar o seu espaço vetorial, enfim. Existe uma conta que você faz para definir o que é um deslocamento em um certo espaço. Tá? No caso do espaço-tempo, esse deslocamento é em 4 dimensões. Uma delas vai possuir lá o tempo com a velocidade da luz, a velocidade da causalidade, e as outras vão ser as espaciais. E aí você tem matematicamente como que se relacionam todas as 4 dimensões. Tá? Você define matematicamente. Mas conceitualmente é isso, o tempo é uma 4ª dimensão. Pronto. Tá? Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas é isso. Vitor Thiago: cara, esse foi o vídeo que mais gostei da série. E me mate uma curiosidade: essa velocidade da causalidade é uma teoria própria? Tipo, ela já foi proposta nos artigos da relatividade restrita geral ou foi algo mais específico? Então, a velocidade da causalidade, primeiramente, tem o segundo postulado da relatividade, que é que a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais. Okay? Posteriormente, quando Einstein foi desenvolver, por exemplo, a relatividade geral e os estudos que vieram a partir daí, é que foi se percebendo que essa velocidade, na verdade, a velocidade se referia
as interações, se referia, no caso, a um deslocamento nesse espaço-tempo de 4 dimensões. Eu não sei te dizer, aí eu tenho que ser honesto com você, como você perguntou se é uma teoria própria, eu acho que não. Até onde eu saiba, não foi feito um artigo para falar. Essa é a velocidade da causalidade. Não. Ela é parte da sua teoria, da teoria da relatividade geral, e de outras formas de você estudar aí, geometria, a métrica de Minkowski, né? Eu não sei nem se foi Minkowski que propôs isso, enfim, difícil, realmente vou ficar te devendo essa. Mas eu tenho quase certeza que não, que ela é parte da teoria mais ampla da relatividade geral. Quem souber, quem tiver à disposição e já conhecer ou quiser procurar e colocar aí nos comentários, vai ser muito bem-vindo, ok? Ronaldo Oliveira Dutra. Esse papo de relatividade me dá um nó na cabeça. É quase todo mundo, cara. Não é à toa que eu fiz 16 ou 14, eu não lembro, eu falei o número errado em outro vídeo aí. Mas não é à toa que eu fiz uma série inteira sobre ela. Porque você tem que ir passo a passo, porque ela é bem anti-intuitiva. Então a gente tem que ir começando, quebrar os nossos instintos já, daquilo que a gente já pensa a respeito de como que funciona o universo, como que é a física, enfim. Mas ela dá um nó na cabeça de todo mundo se você tentar entender tudo de uma vez. O ideal é, no caso da minha playlist de relatividade, assiste hoje a série, se você quiser, ou assiste alguns vídeos, amanhã você assiste de novo. Ou então, se você for assistir tudo, assiste tudo. Outro dia, assiste tudo mais uma vez. Eu já fiz isso com outros vídeos de outros canais que eu não entendi. Eu vou assistindo e assistindo de novo, e devagar vai abrindo algumas coisas que você não havia percebido. Você começa a ver outras fontes que você não tinha entendido. Você começa a conseguir entender, mas é assim mesmo. Especialmente um assunto que não é tão simples quanto a relatividade. Rodrigo Bede. Se o que não tem massa viaja na velocidade da luz e ondas sonoras não têm massa, por que elas não viajam na velocidade da luz? Por que a velocidade do som é tão mais lenta que a da luz? Excelente pergunta, cara, muito boa. Eu já respondi lá, você já viu, mas a pergunta dele foi muito boa. A questão é, as ondas sonoras, diferente, por exemplo, das ondas gravitacionais, que são perturbações na geometria do espaço-tempo, as ondas sonoras são perturbações em um meio elástico. Inclusive, essa era a ideia do que seria o éter. Inclusive, é por isso que eu já falei várias vezes, teve gente comentando aí nos outros vídeos, a respeito do éter, que eu já falei que o éter já foi comprovado que não existe o éter. Porque a ideia é que o éter seria esse meio elástico. O que é um meio elástico? É um meio que pode ser comprimido e esticado. Então, o som, ele é a propagação de uma perturbação em um meio elástico. Agora que você está me ouvindo, você está ouvindo agora, na verdade, está sendo gravado pela minha câmera e depois gerado no seu monitor. Mas o que eu estou fazendo quando eu falo é provocar uma mudança de pressão no ar, ok? E essa mudança de pressão vai ser espalhada de forma tridimensional. É por isso que qualquer pessoa que esteja em volta de mim, em qualquer direção aqui, vai ouvir o que eu estou falando. E aí tem os fenômenos de difração, enfim. Mas a questão é essa, o som ele vai se propagar como uma perturbação em um meio qualquer. Então, ele vai depender de como essas moléculas nas quais ele está se propagando interagem entre si. Por isso que não vai ser na velocidade da luz, vai ser uma velocidade mais baixa. E aí tem toda uma dinâmica de gases, de fluidos aí que teria que apresentar aqui para a gente falar disso. Eu falei disso em um dos vídeos da série de relatividade, que é o vídeo, acho que o nome dele é A Velocidade da Luz Muda. Lá eu falei disso com mais detalhes, pode assistir lá se quiser. Mas é basicamente por isso, ok? Por isso que o som não viaja na velocidade da luz. Mas excelente pergunta, muito boa mesmo. Leonardo Miceno. O comentário é meio grande, vamos ler, vamos lá. Bom, eu entendo que nunca estamos fora de movimento, já que a Terra está girando e os astros também estão flutuando em movimento pelo espaço, nunca parados no mesmo lugar, dentro das 3 dimensões básicas. Sabendo disso, seria possível no vácuo e em condições específicas ficar parado por completo no exato mesmo ponto do espaço? Excelente pergunta, mais uma vez. Tem outras coisas que você falou, mas eu acho que são só complementos a essa pergunta. Como eu já falei lá no vídeo, o que são referenciais inerciais, não existe movimento absoluto, não existe repouso absoluto. Essa era também a ideia do éter. Seria um referencial privilegiado que está em repouso no universo. E isso não existe. Sempre que você falar em movimento, você está falando de um movimento relativo. Você está falando de um movimento relativo
a algum outro objeto ou algum outro referencial. E essa é a questão básica da física. Você tem que estabelecer um referencial e não faz sentido você falar em repouso ou movimento enquanto você não fala em relação a quem você está comparando. Tá? Isso está bem detalhado lá no vídeo sobre referenciais. Dito isso, o que Einstein veio mostrar é exatamente isso, que não há esse repouso por completo, porque você sempre vai encontrar um outro referencial que discorda de você. E não existe no universo, o universo em si, ele não tem essa estrutura em que você pode olhar ele de fora e agora você tem quem é o repouso absoluto, quem é o centro absoluto do universo, não tem isso. Então, por isso, não tem como você ficar parado por completo, porque movimento só faz sentido relativamente a um outro referencial. Mas ótima pergunta novamente. Jean Felipe comentou: como assim? Se eu estiver na velocidade da luz e passar por alguém que esteja parado, mesmo eu vendo ele passando na velocidade da luz, ele vai continuar parado? Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Se eu estiver na velocidade da luz e passar por alguém que esteja parado em relação a você, aqui eu acho que se responde da mesma forma que eu respondi anterior. Movimento só faz sentido falar em movimento quando você estabelece referenciais. Mesma coisa um carro 100 km por hora passando por outro parado. Para quem está dentro do carro só vai ter a impressão de que o carro parado vai estar 100 km por hora, mas na verdade está parado. Não. Como eu já disse em outros vídeos aí, a gente tem a impressão de que a Terra é um referencial absoluto. Então se um carro passa a 100 km por hora, na verdade é ele que está em movimento, mas a Terra está parada. Não está certa essa afirmação. Se você estiver na Lua, você vai considerar que, na verdade, os dois estão em movimento e quem está em repouso é você. Se você estiver no Sol, você vai considerar que todos estão em movimento e quem está parado é você. Se você estiver no centro da galáxia, você vai considerar que o Sol também está em movimento. Então, esse é o ponto. Não existe um referencial absoluto. É por isso que não faz sentido querer dizer que quem está certo é a pessoa que está na Terra. Quem está errado é a pessoa que está no carro. Não faz sentido. A relatividade veio mostrar isso. Eu abordei com mais detalhes isso na série inteira, tá? Aí vale a pena assistir os outros. Jorge Colognese. Fiquei triste em saber que as viagens do tempo da Marvel DC são uma mentira. É uma tristeza a gente ser deparado com a realidade diante dessas coisas, né? Mas vale lembrar que a arte está aí para que a gente possa superar esses limites que a natureza nos impõe, né? Leandro Antunes. Pesado, porém bom vídeo. Basicamente, então, ondas gravitacionais viajam na velocidade da luz porque não possuem massa? Sim, basicamente não, é isso. Elas viajam na velocidade da luz porque elas não possuem massa. Rafael Cavalcante, você é físico? Já respondi isso em outros vídeos. Estou me formando em física, estou nos últimos períodos de física. Bom, eu falei disso lá no vídeo sobre faculdade de física, quem quiser assistir pode ir lá. Ainda não sou formado, mas já trabalho com pesquisa em teoria quântica de campos atualmente. Vamos lá. Estamos com 18 minutos. Eu acho que eu não vou precisar esticar muito mais não, porque as perguntas principais a respeito desse assunto eu já li aqui. Eu vou só dar uma passada de olho aqui para ver se tem mais alguma que eu acho que está faltando responder aqui. Vamos ver essa aqui. Celso Rosa. Uma dúvida matemática. Einstein deduziu que as ondas gravitacionais se propagavam na velocidade da luz através de manipulação das equações. Onde ele chegou numa equação de onda em que a velocidade da propagação era c? Ou ele chegou nessa conclusão usando a lógica de que nada pode viajar mais rápido que a luz e botou o c na equação e a conta bateu? Não. Primeiro, ondas gravitacionais não foi Einstein quem encontrou. Foi Schwarzschild. Não, Schwarzschild foi o dos buracos negros. Eu não lembro agora exatamente quem foi que fez o trabalho que encontrou a previsão das ondas gravitacionais. A relatividade, Einstein fez os dois postulados, que a velocidade da luz é a mesma para qualquer referencial inercial e que as leis da física são as mesmas para qualquer observador. E isso, já, na verdade, essa lei da relatividade restrita já era, sempre foi da física antes, mas ele acrescentou a proposta de que a velocidade da luz é a mesma para qualquer referencial. A partir disso, ele elaborou as teorias dele e ele não propôs um valor e a conta bateu, não. Inclusive, quem foi descobrir a velocidade da luz foi Lorentz, quando ele fez os experimentos lá, e ele descobriu também que a luz era uma onda eletromagnética, né?
Mas Einstein não, Einstein ele fez a proposta baseado nos experimentos que a gente já tinha com interferômetro, que eu já falei nessa série também, e aí ele elaborou a matemática e todos os experimentos que vieram depois mostraram que a suposição, na verdade a hipótese, estava correta. Então, de certa forma, você pode dizer que ele propôs que não se pode ultrapassar uma certa velocidade e que isso deu certo. Só que ele não propôs que a velocidade era tal e bateu, não. Ele propôs uma velocidade e depois essa velocidade foi sendo encontrada, tá? É importante falar isso, não foi um chute dele. Ele encontrou as contas e depois, experimentalmente, foi se encontrar o valor desse C da causalidade. É isso. Mas aí também, gente, a série eu falei sobre tudo isso. Eu falei da participação de Minkowski, eu falei da participação de Lorentz, de Maxwell. Então é importante ver a série inteira para entender essas coisas, ok? Que já está respondido nos outros vídeos também. Beleza, vamos parar por aqui. Já respondi coisa pra caramba aqui. Eu mesmo já estou começando a ficar cansado mentalmente. Então é isso. Se ficou alguma dúvida aí, ou eu confundi uma coisa na hora de falar, coloquem aqui nos comentários, me corrijam se for necessário. Perguntem também. E assim como aconteceu lá no vídeo, eu peço a vocês que responderam lá, que também participem aqui para responder as dúvidas que forem surgindo. Isso é excelente, o canal, a ideia é essa mesmo. Eu quero fazer divulgação científica, mas eu não tenho como dar atenção para todas as perguntas que surgem. E é aí que entram vocês, meus inscritos, a comunidade de pessoas que entendem do assunto para participar das discussões, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Para quem não sabe, eu estou reforçando isso todo dia. Tem uma vaquinha do Primata Falante em aberto que eu deixei lá para poder comprar equipamentos novos aqui para o canal. Eu já comprei um computador, estou só esperando ele chegar para poder voltar a editar os vídeos do Primata Falante com mais frequência. Desculpa, a vaquinha ainda vai estar em aberto até o meio de outubro aí. Quem quiser participar é só acessar o link que está na descrição e está na sua tela agora também. Se não tiver, fala nos comentários que eu coloco, porque eu posso ter esquecido, ok? Obrigado aos apoiadores do Apoia-se, www.apoia.se/primatafalante, que tornam possível que eu continue fazendo vídeos aqui para o Primata Falante. É graças a eles que eu posso me dedicar praticamente exclusivamente ao canal e também à pesquisa aí e a concluir a graduação atualmente. Muito obrigado a todos vocês. Se você também quiser me ajudar, é só acessar esse endereço aí. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.